Então, mestra e mestre, vamos à solução das questões sobre ímãs e campo magnético. Qual dos grupos abaixo pode ser classificado como substância ferromagnética? Lembra? Ferro, níquel e cobalto, né? Então, níquel e cobalto já aparece como alternativa na letra B. O ferro sim, mas o cobre não, ok? O cobalto sim, mas o ouro não. O alumínio e o cromo não. E o níquel sim, mas a prata não. Então, a alternativa que fecha é a letra B, ferro, níquel ou cobalto. Tudo tranquilo, mestre e mestra? Bora então a leitura da questão de número 2. No desenho abaixo, o ímã A foi dividido em três partes. Ok, então o polo norte estava na esquerda, o polo sul estava na direita, eu dividi esse ímã em três partes. A parte que tem o polo N e o polo X, já vou escrever aqui, ó, norte e sul, né? Lembra do princípio da inseparabilidade dos polos magnéticos? Então aqui no Y eu vou ter que ter um norte também, no Z eu vou ter que ter um sul, no W eu vou ter que ter um norte também e do outro lado o sul. Agora ele vai fazer afirmações. Ó. Primeiro, as pontas X e Z se atraem. Peraí. X, que é sul, e Z, que é sul também. Não, essas aqui se repelem, né? Então elas não se atraem. Segunda, as pontas Y e W se repelem. Y é norte, W é norte. Verdadeiro, se repelem. As pontas X e W se repelem. X é sul e W é norte. Não, elas se atraem. Então a alternativa correta é, tem que ter apenas dois, né? Apenas a afirmativa 2 é verdadeira, a alternativa letra D. Tudo tranquilo, mestre e mestra? Bora então resolver a questão de número 3. Uma barra de ferro doce é magnetizada por quê? O que faz a barra de ferro doce ser magnetizada? Adquiriu eletricidade positiva? Não, não é isso. Perdeu elétrons? Também não, que seria a mesma coisa que a letra A. Ganhou ímãs elementares? Também não, não ganha nem perde nada. Seus ímãs elementares foram ordenados, perfeito, né? A magnetização, imantação temporária, né, de corpos feitos de liga de ferro doce tem a ver com o ordenamento dos seus ímãs elementares. Tudo tranquilo, mestre e mestra? Pode virar a página então, para a gente responder a questão de número 4. Pendura-se um alfinete pela ponta em uma tesoura imantada. Em seguida, pendura-se o outro alfinete em contato somente com o alfinete anterior. Pode-se dizer que aquele primeiro alfinete virou um ímã também, né? Temporário e acaba atraindo este último. O segundo alfinete é atraído pela tesoura? Não. Só o primeiro alfinete foi induzido a funcionar como ímã? Não também. Qualquer corpo que é uma substância ferromagnética será induzido a funcionar com um ímã. O segundo alfinete é suspenso somente devido ao seu pouco peso? Não, senão o primeiro também seria, né? Os dois alfinetes funcionam como ímãs? Verdadeiro, assim como também a tesoura. Tudo tranquilo, mestre e mestra? Bora então resolver a questão de número 5. Uma bússola sobre uma mesa apresenta a orientação indicada na figura a seguir. Norte, então, para cima, sul para baixo, enfim. Se em A for colocado um ímã com o polo norte voltado para a bússola, mestre, eu vou fazer isso, ó. Aqui no ponto A eu vou colocar um ímã com o polo norte voltado para a bússola e sul para esse lado. Quer dizer que nesse ponto aqui, ó, haverá um campo magnético muito mais intenso do que o da Terra, apontando para a direita. O que vai acontecer com esse ímã? Este ímã da bússola, a agulha da bússola é um ímã temporário, né, uma substância ferromagnética magnetizada, vai se deflexionar para o leste, né? Então, se em A for colocado um ímã com o polo norte voltado para a bússola, então o norte virado para a bússola, ter-se-á, ó, mesóclise aqui, hein? A seguinte orientação. Não é a letra A, porque tem que ser o norte virado para a direita, então vai ser a letra C. Esta é a orientação. O campo magnético de um ímã próximo a uma bússola com certeza será maior do que o campo magnético da Terra. Em consequência disso, essa bússola vai se deflexionar, né? Vai girar no sentido da orientação do campo magnético gerado pelo ímã que está próximo a ela. Tudo tranquilo, mestre e mestra? Bora então resolver a questão de número 6. Quando uma barra de ferro é magnetizada, são acrescentados elétrons não, retirados elétrons não, acrescentados ímãs elementares não também, retirados ímãs elementares não também, ordenados os ímãs elementares da barra. Perfeito. A imantação temporária se tem através da ordenação dos ímãs elementares. Tudo tranquilo, mestre e mestra? Bora então resolver a questão de número 7. Uma bússola encontra-se próxima a uma barra de aço. Assim, tá? Então tem uma bússola que está próxima a uma barra de aço. Não se pode confiar na direção do norte indicado. Verdadeiro por quê, mestre e mestra? Porque talvez a barra de aço esteja magnetizada.
e se ela tiver, a bússola está indicando o campo magnético da barra e não da Terra. Então não se pode confiar na direção do norte da bússola, indicado próximo à barra de ferro. Se a barra de aço não for um ímã permanente, ela não altera a direção do norte indicado. Mentira, porque ela pode ser um ímã temporário. Então, se a barra de aço não for um ímã permanente, ela pode ser um ímã temporário. Ela não altera a direção do norte indicado? Altera, então falsa a segunda afirmação. Terceira, a barra de aço, como um ímã temporário, altera a direção do norte indicado. Sim, se ela for um ímã temporário, ela vai alterar a direção do norte indicado, por isso que a primeira também está correta. Estão corretas apenas 1 e 3. Alternativa letra E. Tudo tranquilo, mestre e mestra? Bora então resolver a questão de número 8. Um pedaço de ferro é posto nas proximidades de um ímã conforme o esquema abaixo. Qual a única afirmação correta relativa à situação em apreço? Então tem um pedaço de ferro aqui, ó, posto próximo à proximidade de um ímã conforme o esquema abaixo. É o ímã que atrai o ferro. Será que é só o ímã que atrai o ferro? É o ferro que atrai o ímã. As duas aqui dizem verdades. A atração do ferro pelo ímã é mais intensa do que a atração do ímã pelo ferro. Lembra da ação e reação? As forças têm que ser iguais. Do ferro pelo ímã e do ímã pelo ferro formam para ação e reação porque inverte as frases. Letra D. A atração do ímã pelo ferro é mais intensa. Não. A atração do ferro pelo ímã é igual à atração do ímã pelo ferro. Inclusive, a gente pode dizer, mestre e mestra, que o ferro é uma substância capaz de ser atraída ou atrair ímãs. Então, a gente pode definir o que é um ímã através de uma substância, de uma barra de ferro. Tudo tranquilo, mestre e mestra? Então, lembra que essas forças vão respeitar o para ação e reação, elas têm mesmos módulos, com certeza. Bora responder a questão de número 9. Serra-se transversalmente uma barra de ímã ao meio. O que ele está te dizendo, mestre e mestra, é que ele vai serrar a barra de ímã assim, ó. O polo norte vai ficar desse lado e o polo sul vai estar desse lado aqui, transversalmente. Longitudinalmente seria atravessando os dois polos. Entre os dois polos é transversalmente. Obtém-se dois polos separados NS? Não. Por quê? Por causa da impossibilidade da separação dos polos magnéticos, né? Inseparabilidade. Sempre tem dois. Inclusive vai surgir aqui ó, um polo sul e desse lado aqui vai surgir um polo norte. Nunca fica monopolo magnético. Não existe monopolo magnético. Obtém-se dois polos separados, NN não, SS não também na letra C. Letra D, obtém-se dois novos ímãs. Perfeito. Letra E, obtém-se duas barras desmagnetizadas. Não, cortar a barra não vai fazer ela deixar de ser magnética. Inclusive, quando tu derrubou um ímã na tua infância no chão, tu tinha dois ímãs, né, depois de fazer isso. Não dois pedaços que não formam ímãs. Tudo tranquilo, mestre e mestre? Bora então resolver a questão de número 10. Um ímã em forma de barra foi quebrado em 3 pedaços, como mostra a figura que está aqui embaixo. Ó. Aqui está o ímã em forma de barra. Verificando-se as propriedades magnéticas de cada uma dessas partes, acharemos que, se aqui é norte, aqui é sul, se aqui era norte, aqui vai ser norte também, aqui é o sul, aqui é norte, para aqui completar sul. As 3 partes são ímãs completos. Verdadeiro. Cada uma das partes vai ter os 2 polos, norte e sul, na mesma orientação de antes da gente quebrar as barras. Letra B, a parte A possui somente polo norte? Não. A B possui nenhum polo? Não, ela fica com os dois. A parte C apresenta somente polo sul? Não, tem o norte também. Nenhuma das partes comporta-se como um ímã incompleto. Mentira, né? A letra A é a correta. Tudo tranquilo, mestre e mestra? Pode virar a página então, para a gente responder a questão de número 11. Polos de um mesmo nome de um ímã C, mesmo nome mestre e mestra, norte, norte, sul e sul, se repelem, né? Então vou sublinhar aqui, ó, repelem, ficou só 2. E polos de nomes contrários se atraem. Então se atraem. Letra C, bem tranquilinha. Tudo tranquilo, mestre e mestra? Bora responder a questão de número 12. A Terra é considerada um ímã gigantesco que tem as seguintes características. Ok. Polo norte geográfico está exatamente, já está errado, não é exatamente. O polo norte geográfico está exatamente, não. O polo norte magnético está próximo do polo sul geográfico, verdadeiro. E o polo sul magnético está próximo do norte geográfico, verdadeira. Alternativa letra C. Tudo tranquilo, mestre e mestra? Lembra que na Terra os polos geográficos e os magnéticos são invertidos, né? Então, onde a gente considera polo norte geográfico, tem um polo sul magnético, por isso que o norte da bússola, que é magnético, aponta para lá. Cuidado para não dizer que é exatamente, porque não é exatamente a localização de um polo geográfico, a localização do polo
magnético. Tudo tranquilo, mestre e mestra? Bora então resolver a questão de número 13. Um aluno afirmou que, numa experiência de laboratório, viu a extremidade de uma pequena barra suspensa ser repelida tanto pelo polo norte como pelo polo sul de um ímã. Pode-se afirmar que, então ele te disse que tem uma substância que é repelida tanto por um polo quanto pelo outro polo. Qual é que é a substância que é repelida por ímãs? É uma substância diamagnética. Então, o relato da experiência em verídico, não, pode ser uma substância diamagnética. A barra era outro ímã, não, porque ia ser atraída por um dos polos e repelida pelo outro. A substância da barra era ferro, não. A substância da barra era paramagnética, não. A substância da barra era diamagnética, perfeito. Substâncias diamagnéticas são substâncias que são fracamente repelidas por ímãs. Tudo tranquilo, mestre e mestra? Bora resolver a questão de número 14, então. 3 barras de materiais magneticamente diferentes são observadas na presença de um mesmo ímã permanente, verificando-se o seguinte: a barra A é fortemente atraída pelo ímã, então essa aqui é ferromagnética. A barra B é fracamente atraída pelo ímã, essa aqui é paramagnética. E a barra C é fracamente repelida por ímãs, essa substância é uma substância diamagnética. Lembra do quadrinho? Dia para ferro, fraca, fraca, forte, repelida, atraída, atraída. Tudo bem? Pode-se então afirmar que os materiais das barras A, B e C são, respectivamente, A é ferro magnético, B é paramagnético e C diamagnético. Alternativa letra D. Tudo tranquilo, mestre e mestra? Bora então resolver a questão de número 15. Uma pequena bússola é colocada próxima a um ímã permanente. Em quais posições assinaladas na figura, a extremidade norte da agulha apontará para o alto da página? Mestre e mestra, na posição A eu coloco a bússola e o sul dela vai apontar para baixo para ficar atraído pelo norte e o norte para cima para ser repelido pelo norte. No ponto B a gente vai ter o sul virado para cima e o norte para baixo. Por quê? Porque sul atrai norte e vice-versa e norte atrai sul. No ponto C a mesma coisa vai acontecer. O sul vai ficar virado para cima, enquanto o norte fica virado para baixo. E na posição D, o norte fica virado para cima e o sul vai ficar virado para baixo. Pensando só em atração e repulsão dos polos de mesmos nomes ou de nomes diferentes, já resolve. Então, em quais posições assinaladas o norte da agulha apontará para o alto da página? No ponto A e no ponto D. Então, em A ou D, né? Somente em A ou D, alternativa letra A. Tudo tranquilo, mestre e mestre? Era só desenhar um imãzinho ali que estava resolvido. Vamos agora à solução da questão de número 16. Quando um ímã é colocado nas proximidades de uma pequena esfera composta de substância diamagnética fracamente repelida por ímãs, observa-se que a esfera é repelida pelos dois polos. Alternativa letra A. É só isso. É essa alternativa que diz repelida, apenas esta. As outras diz sempre atraída. E a atraída é ferromagnética ou paramagnética. A diferença é que a ferro é fortemente atraída e a paramagnética é fracamente atraída pelos dois polos do ímã. Tudo tranquilo, mestre e mestra? Bora então resolver a questão de número 17. Em uma experiência de laboratório, uma substância em forma de barra foi suspensa por um fio leve. Aproximou-se o polo norte de um ímã de uma de suas extremidades da barra e verificou-se que esta foi repelida. A seguir, aproximou-se o polo sul da extremidade da barra e também houve repulsão, tá vendo? Tem repulsão, a substância tem que ser diamagnética. A respeito dessa experiência, pode-se afirmar que a substância era diamagnética. Ela é repelida pelos dois polos. Tudo tranquilo, mestre e mestra? Bora então resolver a questão de número 18. O ímã em forma de barra mostrado abaixo é quebrado com cuidado em duas partes. Então ele tem o desenho aqui das duas partes. Os polos das peças obtidas estão corretamente representados na alternativa. Letra A, não fica monopolo, né, mestre e mestre? Letra B, não fica só dois polos, um tipo de polo em cada ímã. Na letra C, a gente tem norte aqui, sul aqui, sul aqui, na mesma orientação que a gente tinha norte e sul no ímã original. Então, letra C é a resposta correta para a questão de número 18. Tudo tranquilo, mestre e mestra?